Olá, tudo bem? Estamos reiniciando mais um dos nossos cultos, dos nossos momentos com Deus, e hoje iremos continuar falando sobre a salvação. Hoje o tema nosso é salvo da degradação do pecado. Você se sente degradado? Se você se sente destruído pelo pecado? Você se sente afetada pelo pecado? Vamos hoje conversar sobre isso. Estamos aqui com o Rogério, pastor Davi Paz Silva. E, pastor, nós temos refletido bastante nesses últimos dias a respeito do pecado e da relação com Cristo. Jesus tem condição de resolver essa questão do pecado no universo? Ele provou que tem. Ele provou que tem. Aliás, ele é a solução. Ele é a solução. O pecado não atingiu outros planetas? Não. Só o planeta Terra? O nosso planeta é considerado a ovelha extraviada, né? Então essa palavra da ovelha extraviada se aplica ao nosso planeta, que é o único que extraviou, né? O único que extraviou. E a gente lê na palavra que a própria terra está amaldiçoada pelo pecado. As plantas não crescem direito, murcha, tudo isso. Né? O sol, a água, tudo está contaminado. E devido ao pecado. Agora, para o homem, tem solução, pastor? Tem. Jesus veio provar que sim. Note bem, eu gostaria de dizer o seguinte, que o pecado, eu costumo dividir didaticamente o assunto do pecado da seguinte maneira. O homem já nasce com inclinação para o mal. Isso chamamos de tendência pecaminosa, né? Ele tem inclinação para isso. O homem, ele é totalmente corrupto. Eu diria assim, mentalmente, fisicamente, socialmente. Então, além da inclinação para o mal, ele é mal de modo geral. Aliás, os nossos membros, eles seguem a nossa cabeça, né? O que eu faço, o meu comportamento. Eu até posso tapear a sociedade mascarando o comportamento, mas o problema está aqui, né? E além da culpa do pecado, o homem tem a inclinação ao pecado e tem a natureza pecaminosa. Até Paulo falou assim, esse corpo corruptível não pode entrar no reino de Deus. Ele tem que ser transformado. Então, o objetivo de Deus é transformar o homem totalmente. Aqui entra, por exemplo, o perdão de Deus, né? O perdão de Deus, ele não é um ato apenas que ocorre no tribunal divino. Até no século XVI, aquele grande Melanchthon, ele criou a ideia da justificação forense, que quando Deus justifica o homem, perdoa o homem, é um ato apenas no tribunal, não tem nada a ver com o homem. Mas não é assim. Embora o perdão divino seja um ato forense, ele é um ato que afeta diretamente o homem. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, o perdão de Deus é o transbordamento de amor que transforma o coração. Quer dizer, quando o homem é perdoado, já começa o seu novo nascimento, a sua transformação. Quer dizer, o homem de si mesmo não pode fazer nada disso, né? Ele é atraído. Quer dizer, aqui entra a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha na consciência de todo ser humano. Não há ninguém que escapa a essa influência divina, né? Pode ser o pagão mais isolado numa ilha do Pacífico lá, ele é alcançado pelo amor de Deus. Então esse homem agora, quando ele corresponde à atração divina, Deus produz nele aquilo que chamamos de arrependimento. Arrependimento é tristeza e disposição de abandonar o pecado. Isso é arrependimento. Quando esse homem ele se arrepende pela influência divina, então ele é perdoado. Esse perdão, ele envolve um novo nascimento, um novo começo de vida. Então o homem, quando ele é perdoado, ele é liberto da culpa. Mas já começa também a libertação da sua tendência. Porque o homem perdoado, ele recebe poder para dominar a sua inclinação para o mal. Vamos entender bem, essa inclinação não termina no momento. No momento que ele é perdoado, ele nasce de novo e começa
ele recebe poder para subjugar essa inclinação. Agora, à medida que ele permanece com Deus, então essa tendência é eliminada naquele processo que chamamos de santificação. Não é? Vamos usar um exemplo. O meu sogro era um homem que gostava de uma carne, ele era um comilão de carne, como um leão, sabe? E depois que ele aceitou o evangelho, ele passou a ter nojo da carne. A pessoa que é acostumada com o vício do cigarro, né? Ela, quando ela aceita Cristo, ela recebe poder para dominar aquele vício. Mas à medida que ela permanece com Cristo, aquela inclinação é eliminada. Agora, ele ainda vai conservar esse corpo pecaminoso, que é resultado do pecado, até a volta de Cristo. Na volta de Cristo, o nosso corpo pecaminoso será transformado. Quer dizer que nós passamos por uma transformação mental, né, e uma transformação física. Recebemos primeiro, Deus nos livra da culpa, porque a culpa é um grande problema. Quando você se sente culpado, você não tem força para vencer. Quando você se conscientiza de que Deus o perdoou, você recebe poder para dominar. Enquanto a pessoa está com aquele sentimento de culpa, ela não tem poder. Aquilo enfraquece, aquilo destrói o senso de alegria, a confiança dela em Deus. Tudo isso. Quando ela crê que foi perdoada, ela já recebe poder para dominar aquela inclinação. Então Deus nos livra primeiro da culpa do pecado, condenação do pecado. Ele nos livra, no processo de santificação, ele nos livra da nossa inclinação ao pecado, ele dá poder para subjugar. E quando Jesus voltar, o nosso próprio corpo, que é corruptível, será transformado em corpo incorruptível. Então Deus tem uma salvação plena, que alcança a mente do homem, a vida do homem e o corpo. Então, podemos dizer assim, que evangelho é restauração plena. Começa com libertando o homem da culpa, libertando o homem do poder do pecado, e finalmente vai libertar o homem desse corpo pecaminoso, que é corpo corruptível, na glorificação. Agora, pastor, em Jeremias, capítulo 17, lá no verso 9, está escrito que enganoso é o coração. Como o homem pode ter agora uma convicção de que ele está no caminho certo? Porque ele mente para ele mesmo o tempo todo. Não é verdade isso? Sem dúvida. E agora, como que o homem pode ter paz e segurança em Jesus, sendo que ele mesmo tem um conflito diário? Tem. Note bem, o ser humano ele passa por fases, né? Até a Bíblia classifica o ser humano em 3 partes, 3 tipos de homem, né? Tipo de ser humano. Tem o homem natural. O homem natural é aquele homem que ele vive de acordo com a sua natureza. Ele não conhece Deus, não tem interesse de conhecer, ele vive na maior depravação possível. Entregue às inclinações do pecado. Entregue ao pecado, né? Esse é o homem natural. Mas esse homem natural pode se transformar? Não. Ele não pode se transformar. Mas então entra a ação divina, o Espírito Santo operando na sua mente. Amém. Então agora ele se convence que ele é mau. Até eu gostaria de sugerir aos nossos ouvintes que não pensem que ninguém é bom não, tá bem? Ninguém pode pensar que é bom? Não, ninguém pensa que é bom, que é uma ilusão. Nós, por natureza, somos maus, né? Bem, mas aí o Espírito Santo entra na mente do homem para convencê-lo que ele é pecador, que ele está condenado à morte. Ele agora é atraído a Cristo pelo Espírito Santo. Se ele não resiste essa atração, ele é levado a Cristo. E ao pé da cruz, ele conhecendo a Jesus no Calvário, por que Jesus sofreu tanto por mim? Por que Jesus, sendo o Criador do universo, chegou a esse ponto de morrer uma morte tão degradante, né? Quando ele chega a esse ponto, ele passa pelo arrependimento, né? Arrependimento é tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Bem, ele agora ele é justificado, ele é declarado justo e transformado em justo. Não por si mesmo, mas porque ele se submeteu ao poder de Cristo. Então agora, ele permanecendo com Cristo, ele passa pelo processo de santificação. Ele é transformado cada dia.
Amém. Pastor, Tremendo, né? tremendo. Do jeito que o senhor falou aí, eu estava aqui imaginando, nós vivemos numa sociedade onde nós somos cercados de pessoas de todo tipo. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade em que existem prostitutas, ladrões, assassinos, usuários de droga, viciados, pessoas que abusam de crianças, de mulheres, terroristas, como nós estamos vendo no noticiário, vemos todos os dias. Por que Jesus amaria essas pessoas? Poxa, não seria melhor Deus amar aqueles que são menos maus e deixar esses que são ruins de lado? Porque, existe esperança para essas pessoas? Por que Jesus amaria essas pessoas e existe esperança para elas? Olha só, a inspiração diz que Deus só odeia uma coisa: pecado. Deus não odeia ninguém. Então a natureza intrínseca de Deus não é odeia amor. Não odeia pecadores. Não odeia o pecador. Ele vê o pecador como uma vítima do pecado, né? Vítima de Satanás. Então Deus é amor, né? Agora, quando a gente fala assim de prostituta, de drogado, não são os piores. Até Jesus falou assim: pior é aquele que pensa que é bom. Fariseu, né? Porque é o seguinte, às vezes esses pecadores abertos, depravados, eles estão mais abertos ao amor de Deus do que aquele que finge que é bom, entendeu? Orgulhoso. Por isso que, então, o orgulho impede que o homem seja beneficiado pelo amor de Deus. Por exemplo, se eu penso que eu sou bom, para que Jesus? Para que Jesus? Eu sou bom, eu sou melhor do que o outro. Até o fariseu, por que ele pensa que ele é bom? Ele se compara com essas classes. O fariseu se comparava com o publicano, com as meretrizes, né, com os ladrões, os adúlteros, e ele se sentia bom. Já essas pessoas, por que Jesus falou assim: olha, os publicanos e as meretrizes entram na frente de você no reino de Deus? Por que Jesus falou isso? Porque esse pessoal que está aí vivendo no pecado aberto, ele não está contente, ele não está feliz, ele não se engana a si mesmo, ele mostra que ele é realmente. Já o fariseu, o orgulhoso, por isso que a inspiração diz assim: os pecados que mais ofendem a Deus são orgulho, egoísmo e cobiça. Por quê? Por que são mais ofensivos? Porque impedem a ação do amor de Deus. Então, vocês perceberam como é que é perigoso pensar que é bom? Que a pessoa que pensa que é boa, assim, não, eu vou melhorando, eu chego lá, né? Estou no caminho, né? Estou na reta, né? Estou na pista, como diz aí, né? Então, é uma ilusão. E não só apenas ilusão, mas é uma ilusão fatal. Então, quanto mais pecador a pessoa mais esperança de salvação ela tem. Quanto mais ela reconhece o seu estado, né? Porque vamos imaginar um ébrio. Um ébrio, ele tem essa esposa, tem seus filhos, ele cai na rua aí, e aí o Espírito de Deus trabalhando na mente dele. Ele fez assim: poxa vida, eu estou aqui envergonhando minha família. Quem é que está convencendo ele daquilo? É o Espírito Santo. Então, quando ele chega a esse ponto de reconhecer, ele tem esperança para ele. Mas ele não reconhece por si mesmo, ele é homem natural. Mas o Espírito de Deus opera nele e ele reconhece. Então há esperança. Quer dizer, há esperança para todos. Só que alguns resistem à esperança. Se endurecem no pecado, né? E os outros não aceitam a operação divina. Mas a salvação está ao alcance de todos, né? Por pior que o homem se reconheça, há solução. Deus não faz acepção. Não faz. Mas Deus é amor, né? Esse é o ponto. Ele é amor. Então a única coisa que Deus odeia é o pecado. Não odeia o ser humano. Não odeia o pecador. Ele ama o pecador. Muito interessante. O tema de hoje é salvo da degradação do pecado. Só existe salvação para essa degradação se nos aproximarmos de Cristo. Fica aí a dica para você, né? Agora, como se aproximar? Quer dizer, o homem não tem condição de aproximar por si mesmo. O Espírito Santo que faz isso nele. Olha aí, cada dia você está aprendendo um pouquinho mais. Cada dia você está refletindo um pouquinho mais. E cada aprendizado
determina uma decisão, né, pastor? Sem dúvida. E é bom que decida hoje, né? É isso aí. Eu quero decidir hoje. Se ouvires a sua voz, Paulo fala assim, hoje, né? Se hoje. Hoje, ouvir sua voz, É isso aí. não endereçar o coração. Querido, se hoje você está ouvindo a voz de Deus falando no teu coração e você se sente esse pecador, não resista a esse amor. É muito bom se render ao amor de Cristo, não é, pastor? E você pode ser salvo hoje. Amém. Você crê? Eu creio. Eu quero. Eu quero também. Eu espero você amanhã, tá bom? Amanhã vamos continuar nesse tema e que Deus te conceda um dia maravilhoso de bênçãos e amanhã nos vemos aqui. Até lá. A festa gloriosa do povo de Deus.